Nós somos o povo da esperança, você concorda comigo? Amém. Se nós somos o povo da esperança, cada dia, cada momento, cada culto tem que servir de oportunidade para a gente renovar essa esperança. Eu sei que parece que o tempo está ficando longo demais. A gente gostaria de ver Jesus voltando logo nas nuvens dos céus. E é por isso que a hinologia adventista começa a ter mais e mais músicas dizendo: não vai tardar, mas ainda que demore, é só um pouco mais. Por favor, permaneça fiel à palavra e nunca permita que o tempo de espera possa impactar negativamente a qualidade da sua esperança. Jesus vai voltar. Essa esperança está mais viva do que nunca. O mundo está mostrando tudo isso. E nós temos que cantar, nós temos que viver, e nós temos que anunciar essa esperança. É sempre bom reencontrar vocês aqui na Capital Brazilian Church. É sempre bom saber que essa é uma igreja que vive fundamentada na palavra e focada na missão. Vocês sabem que essa é a visão que a gente tem para a igreja adventista em nível mundial. Em inglês a gente fala grounded in the Bible and focus on the mission. E no português, tentando traduzir tudo isso, uma igreja fundamentada na Bíblia. Não é na voz do pastor, não é na voz de um líder, não é na voz dos influenciadores, não é no que a sociedade pensa. Nós somos fundamentados na Bíblia, mas nós também somos focados na missão. E eu creio que essa igreja, cada vez que eu venho aqui e vejo vocês cantando, ouço alguém apresentando a palavra, essa é uma igreja que valoriza a palavra de Deus e que ao mesmo tempo faz tudo o que pode, financeiramente, na comunidade, em outros países, para anunciar a breve volta de Jesus. Que Deus continue abençoando muito vocês. E antes de abrir a Bíblia, só uma palavra de gratidão. Vocês têm ideia de que a nossa vida como família mudou muito de Santo Luís para cá. E eu queria agradecer publicamente a vocês. Não posso falar em nomes, mas agradecer publicamente a vocês pelas orações e pelas mensagens de carinho recebidas de lá para cá. Vocês têm ideia de que não é fácil coordenar o trabalho da igreja em 212 países e territórios diferentes. Cada lugar é uma cultura. Cada cabeça é uma sentença. Cada pessoa é um mundo. E quando você pensa em 24 milhões de pessoas, é o número de membros que a igreja tem oficialmente. 24 milhões de pessoas. 212 países e territórios. Não é fácil manter tudo isso junto. Por isso que a gente colocou uma palavra como meta, que é a palavra integração, que é a mesma que unidade, que colaboração. É um chamado para que a igreja fique junta. Nós somos diferentes. A gente tem espaço para as diferenças, não na nossa teologia, não na nossa identidade, mas nós temos espaços para lidar com as diferenças. Nós só temos que continuar juntos. Vocês têm ideia de que não é fácil carregar o peso da responsabilidade nos ombros de uma igreja que não é uma empresa, ela não é uma corporação, ela não é um business, é um movimento profético de Deus destinado a preparar o mundo para a volta de Jesus. Quando você pensa nisso, sem ter que fazer nada, só o peso dessa responsabilidade, ele já é muito grande. Por favor, não deixem de orar por nós. A gente precisa do seu apoio, da sua palavra de motivação, do abraço, do carinho, porém mais do que tudo, porque essa é uma igreja e a nossa responsabilidade é profética, é bíblica, é espiritual. Mais do que tudo, a gente precisa, como família, da oração de vocês. Não deixem de orar por nós. E a gente vai continuar tentando fazer tudo o que pode como seres humanos limitados, para que a igreja continue fundamentada na Bíblia, mas sem perder de vista que o nosso foco é a missão. Eu quero convidar vocês a terem a Bíblia na mão agora. Eu sei que tem gente que não está com a Bíblia, mas está com o seu celular. O conteúdo está aí, você pode acompanhar. Eu ainda prefiro a Bíblia. E quando eu falo para você pegar a Bíblia na mão, eu estou motivando você a vir com a Bíblia para a igreja. Naturalmente, se você não tem sua Bíblia hoje, só tem um equipamento eletrônico, use o equipamento. A mensagem pode ser acompanhada ali, o conteúdo está lá, mas não se esqueça que
Cada vez que você vai para a igreja com a Bíblia na mão, você está dizendo alguma coisa, você está assumindo alguma coisa, as pessoas estão reconhecendo alguma coisa em você. Eu ainda gosto de levar esse livro. Esse aqui é grande demais para alguns de vocês, tem tamanhos menores, mas não deixe de levar a sua Bíblia. Esses dias alguém me dizia: pastor, é a mesma coisa, está no eletrônico, está na Bíblia. O conteúdo que vale não é página de papel, não é essa capa, a cor que ela tem, é a mensagem. Está certo, essa pessoa não está errada, a mensagem está aí em qualquer equipamento. Só que a Bíblia é diferente. Você pinta, você escreve, você chora e a marca das suas lágrimas ficam aqui. Eu, como prego bastante, às vezes prego muito sobre um tema, vai ficando marcado aqui nas páginas da Bíblia, o desgaste das páginas, de tanto você abrir naquele lugar. Tem uma vida aqui. Quando eu preparo a minha mala, meu hábito, gosto de colocar a Bíblia sobre todas as coisas, porque há uma santidade nesse livro. Não vai lá no meio de tudo. Eu não abro minhas redes sociais aqui, eu não fico pesquisando o produto que eu vou comprar aqui. Isso aqui é algo especial, a gente toca com um respeito especial. E é claro que a mensagem vai estar em todos os lugares. Não estou condenando quem não tem a Bíblia na mão agora, estou apenas motivando você a não deixar de usar o livro. Tem algo especial aqui. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, e Deus tem um recado especial para nós ali. Eu gosto de repetir, você já viu isso, e vou repetir talvez outras vezes mais, e você vai ouvir muitas vezes isso. Eu gosto de pensar que nós somos o povo da Bíblia, o povo do livro. Ainda somos o povo do livro. Nós pregamos o livro, nós ensinamos o livro, e pela graça de Deus nós vivemos o livro. E como adventistas do sétimo dia, nós temos uma marca ainda mais especial com esse livro. Nós somos o povo do livro, da primeira última página do livro. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que o microfone falha algumas vezes. Tá bem? Dá para ouvir bem? Nós somos o povo do livro. A gente tem que partir para o plano B mesmo. Tá bem agora? Ainda vai, agora funcionou. Nós somos o povo da primeira até a última página do livro, para mostrar que nós não somos povo de um livro da Bíblia, de 2 livros da Bíblia, de um capítulo aqui, um capítulo ali, de um verso de promessa bonita aqui, ou de um pregador entusiasmado ali. Nós somos o povo da primeira até a última página do livro. Nós somos adventistas por mais de 1.800 versos na Bíblia, mas especialmente porque a volta de Jesus está em Apocalipse capítulo 22, 3 vezes, e essa é a última página da Bíblia. Nós guardamos o sétimo dia por mais de 200 versos bíblicos, mas especialmente porque a volta de Jesus, ela aparece em Gênesis, o sábado aparece em Gênesis 2, que está na primeira página da Bíblia. Em outras palavras, o nosso próprio nome, Adventistas do sétimo dia, lembra que nós cremos na palavra da primeira até a última página. Agora, nós temos uma relação bonita, especial, profética, histórica com o livro do Apocalipse. A nossa história como igreja adventista, a nossa identidade como igreja adventista, ela aparece de maneira mais viva no livro do Apocalipse. Nós nascemos em Apocalipse 10. A nossa identidade foi revelada em Apocalipse 12. A mensagem especial que Deus nos deu para pregar está em Apocalipse 14. E a grande esperança que nos move está em Apocalipse 21. Em outras palavras, tem uma relação muito forte entre a igreja adventista e o livro do Apocalipse. E é por isso que eu quero convidar você a ir para o Apocalipse, especialmente no capítulo 14. Aqui tem algo especial que Deus quer compartilhar com a gente nessa manhã. É um estudo bíblico, é para a gente entrar na Bíblia e entender um pouquinho mais, numa linguagem simples, numa linguagem que a gente compreende, o que é que Deus tem para nos ensinar nesse livro que parece complicado, mas para aqueles que acham que o Apocalipse é complicado, João e o próprio Deus, o próprio Jesus, já começam o livro clareando tudo.
dizendo que o Apocalipse é o quê? Como é que você não entende? Por que você não gosta? Por que você acha que é complicado? O livro não é assim. O próprio autor e o próprio revelador dizem, é revelação, é para você entender, é para você conhecer. Então vamos tentar entender um pouquinho mais. Eu quero convidar você para ir para um dos 4 capítulos que eu mencionei. Nós nascemos no capítulo 10, nossa identidade vem do capítulo 12, apresentada ali. A mensagem está no capítulo 14 e a esperança no capítulo 21. Vamos para o capítulo 14. Aqui a gente tem as 3 mensagens angélicas. E eu queria que você acompanhasse um pouquinho comigo a mensagem que Deus tem para nós, a mensagem dos 3 anjos. Essa é uma mensagem que você ouve falar muito por aí. Adventistas têm conexão com a mensagem dos 3 anjos, as 3 mensagens angélicas. É claro, isso está no DNA da igreja adventista do 7º dia. Essa é a razão porque nós surgimos como igreja, para apresentar a última mensagem e preparar esse mundo para a volta de Jesus. Quando me perguntam, pastor, qual é a missão da igreja adventista do 7º dia? É entregar livro? É levar pessoas ao batismo? É dar estudo bíblico? É ajudar a Guiné-Bissau? Tudo isso é parte de uma missão maior, a missão da igreja adventista do 7º dia. E Ellen White mais de 20 vezes fala isso com palavras diferentes em cada lugar. É preparar um povo ou preparar esse mundo para a volta de Jesus. Essa é a nossa missão. E Apocalipse 14 e as 3 mensagens angélicas são o coração desse preparo. É a última mensagem que fala ao mundo o que deve acontecer e como nós devemos nos preparar, a nossa missão, para ver Jesus voltar. Apocalipse 14 e a mensagem dos 3 anjos é uma mensagem de esperança. Apesar de que muitas pessoas usam essa mensagem para criticar, para condenar, para acusar, para agredir, a mensagem dos 3 anjos e o capítulo 14 de Apocalipse, todos eles são uma mensagem de esperança. Basta você olhar no começo do capítulo 14. Depois de uma série de visões de destruição, o mundo sendo atacado, agredido, a criação de Deus sendo destruída, o capítulo 14 começa dizendo, olhei e eis o Cordeiro, estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. O capítulo já começa dizendo, tem uma série de visões negativas, destruição, ataque contra o povo de Deus, mas o capítulo começa com o Cordeiro e os seus seguidores sobre o monte Sião. Essa é uma mensagem de vitória, essa é uma mensagem de esperança, e o capítulo já começa falando sobre isso. Por mais que o inimigo tente, por mais que o inimigo enfrente, a besta não vencerá essa guerra. Jesus é o vencedor e Satanás já está derrotado. Essa é a mensagem do Apocalipse. Esse é o coração do Apocalipse. Essa é a mensagem que vem junto com as 3 mensagens angélicas. Capítulo 14. A partir do verso 6 até o verso 12, você encontra isso que a gente chama de 3 mensagens angélicas, porque foram apresentadas por 3 anjos voando pelo meio do céu. E quando você pensa em 3 mensagens angélicas, a primeira pergunta que deveria vir à mente de qualquer pessoa é, quem são esses anjos? Alguns gostam de dizer que esses anjos são enviados de Deus que voam pelo céu, alcançam a terra e trabalham no coração das pessoas para que elas se entreguem ao Senhor. Outros gostam de ser mais aventureiros e dizem que esses anjos são a tecnologia, o 3º anjo, voando pelo meio do céu, rompendo barreiras, chegando ao mundo inteiro, alcançando as pessoas onde elas estão. Todas essas aplicações podem ser positivas, mas Ellen White, no livro Conselhos para a Igreja, página 58, e também está no Testemunhos para a Igreja, no volume 5, nos 2 lugares, ela é muito clara quando ela diz assim, os 3 anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a voz das mensagens de Deus e vão como agentes seus fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Quem são os anjos de Apocalipse 14? Você e eu. Os anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz
e sai para compartilhar a luz. Isso significa, nós somos representados por esses anjos. Eles voam pelo meio do céu, enquanto o Senhor nos chama para ir a todos os lugares e compartilhar essa mensagem. Quando você vai para as 3 mensagens angélicas, cada uma delas tem uma ênfase especial. Chama mais atenção para alguma coisa. Na verdade, aqui você teria horas e horas e horas de estudo, mas colocando tudo de maneira compacta, junto, para tentar entender. Primeira mensagem angélica. Veja aí na sua Bíblia. Vamos ver Apocalipse 14, versos 6 e 7. A Bíblia diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira ênfase que a gente pode encontrar está na primeira mensagem angélica, é a ênfase da restauração. A primeira mensagem angélica restaura alguma coisa que estava na Bíblia, mas era esquecida e deveria ser novamente pregada a todo mundo. Você encontra aqui pelo menos 3 áreas que são restauradas. A primeira é o Antigo Testamento. No mundo em geral, no mundo cristão em geral, no mundo evangélico em geral, o Antigo Testamento é considerado como um apêndice histórico da Bíblia. E o que vale é o que vem depois de Cristo, falando de Cristo, contando do seu ministério e a vida e os ensinos dos apóstolos e da igreja cristã primitiva. Agora, quando você vai para Apocalipse 14, quando você lê a primeira mensagem angélica, você vê uma linguagem que vem toda ela do Antigo Testamento, como que está nos mandando de volta para uma mensagem que não está na Bíblia só por ser um apêndice, só por ser uma metade que está lá para a gente pesquisar sobre história. A última mensagem a ser pregada para o mundo, ela vem, é claro, do Novo Testamento, ela vem daquilo que temos aqui, mas ela vem daquilo que as pessoas deixaram de prestar atenção, e lá existe uma mensagem especial. Se você observar, dos 39 livros do Antigo Testamento, 28 deles, de alguma forma, eles estão apresentados dentro do livro do Apocalipse. A primeira mensagem angélica e o livro do Apocalipse resgatam a visão e a importância da mensagem do Antigo Testamento. Segundo lugar, resgatam a mensagem do sábado. E se você ler o finalzinho, você vê aqui: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a mesma mensagem de Gênesis 2 e a mesma mensagem de Êxodo 20. O sábado é sempre apresentado como um chamado para adorar o Criador. E o final da mensagem fala: ei, adore o Criador. E se você olhar na Bíblia, vai entender como e quando o Criador deve ser adorado. Se resgata a mensagem do sábado. E em terceiro lugar, também no finalzinho, se resgata a mensagem de um Deus Criador. Sábado passado nós comemoramos como igreja em nível mundial o que nós chamamos de sábado da criação, porque nós entendemos que é nosso papel profético trazer a criação de volta para o cenário e mostrar a importância da mensagem da criação dentro da Bíblia. É interessante que por aí muita gente se considera adventista, mas não criacionista. Isso não existe. Isso não existe. Se você não é criacionista, você não é adventista. E se você é adventista, você é criacionista, por uma simples razão: quem não consegue acreditar no começo, não é capaz de acreditar no final. Ora, se você olha para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e você vê que o Senhor fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. E para você isso é pequeno demais para a sua cabeça. Não entra. Isso é ilustração para criança. Isso não é para um acadêmico, não é para um estudioso. Se esse é o seu argumento, o Senhor está olhando para você e dizendo assim: espera aí, você não acredita no começo? E como que você pretende acreditar no final? Porque a Bíblia fala em Tessalonicenses que com a voz do arcanjo e o que mais? E o som da trombeta de Deus, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Os mortos em Cristo. Espera aí, se eu não acredito que um boneco de barro pôde receber fôlego de vida e se tornou alma vivente,
Isso era pequeno demais. A ressurreição antes da volta de Cristo será menor ainda para você, porque não vai ter boneco de barro, não vai ter fôlego de vida, não vai ter um criador tocando naquele boneco. Fala que apenas vai ter uma trombeta tocando, a voz do Senhor vai falar, e não vai ser um ser vivente, serão milhares e milhares e talvez milhões de milhões que já morreram há 6.000, 4.000, 3.000 anos, eu não sei. Eles vão viver. Espera aí, se você não acredita na maneira como a Bíblia fala que tudo começou, como você pretende acreditar na maneira como tudo vai terminar? Por isso eu disse, não existe adventista que não seja criacionista, e não existe um criacionista que não seja adventista, porque o começo e o final estão ligados. E observem uma coisa, o inimigo ele não ataca. Quando a gente olha para o cenário histórico, existem 3 grandes momentos na história: o momento da criação, o momento da cruz e o momento da redenção, quando Cristo vai voltar. 3 momentos. Ele não condena o último. O mundo no geral pode não concordar com a gente, eles não creem na volta de Jesus, mas também não nos condenam. É uma mensagem bonita, de esperança. Você pode falar que crê em algo melhor para o futuro, e as pessoas vão respeitar você. Ele também não ataca a morte de Cristo, porque isso é um fato histórico. Pode não concordar que Jesus era Deus, tem uma discussão grande, mas se você fala que é cristão, se você carrega uma cruz, representado por uma cruz, as pessoas discordam de você, mas respeitam você. Agora, quando você vai para a criação, aí o tema é diferente. As pessoas discordam de você, normalmente desrespeitam você e acreditam que você é ignorante, sofre de lavagem cerebral ou qualquer outra coisa, de líderes religiosos ou da própria Bíblia, porque não pode acreditar numa coisa como essa. Em alguns lugares do mundo, é crime se você ensinar em sala de aula uma mensagem criacionista, porque isso está diminuindo o poder da ciência. O foco está no começo, e é por isso que a gente tem que resgatar essa mensagem. E sabem por quê? Se tirar o alicerce, o que acontece? O resto da casa cai. Então, não vai atacar o telhado, nem as paredes, vai atacar o alicerce. Se não houve criação, não houve jardim do Éden. Se não houve jardim do Éden, não houve um primeiro pecado. Se não houve um primeiro pecado, Jesus veio fazer o que aqui na terra? Não precisamos mais conversar. Nem essa igreja precisaria continuar existindo. Se não houve criação, não houve jardim do Éden. Se não houve criação, nem jardim do Éden, também não houve um 7º dia. E se não houve um 7º dia da criação, o sábado passa a ser apenas uma herança cultural do povo judeu. Se não houve criação e não houve jardim do Éden, também não houve um primeiro casamento. E se não houve um primeiro casamento, todo o conceito de casamento que a gente acredita foi por terra. E aí cada um casa com quem quer, como quer, quando quer e pelo tempo que quiser. Acabou. E você pode ir construindo todos os outros elementos dessa caminhada. Se você tira a criação, que é o alicerce, desmorona. É por isso que o inimigo não afeta a sua esperança no futuro, nem a sua crença na cruz. Ele vai tentar mexer com aquilo que você crê quanto ao começo de tudo. Porque aí você pode continuar dizendo que é adventista, que vem à igreja, que ama o Senhor, que espera pela volta de Jesus. Quando ele fala, está enganado. Não é isso que você crê. Porque aquilo que você crê no começo afeta totalmente o que você vai crer no final. Resgate. Essa é a primeira mensagem, assim, numa olhada rápida. Muita outra coisa podia ser resgatada aqui, mas pelo menos 3 elementos. Vamos para a segunda mensagem, verso 8. E seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A ênfase aqui é Babilônia. Essa é a primeira vez que Babilônia aparece no livro do Apocalipse. E todo mundo, quando fala em Babilônia, gosta de pegar a segunda mensagem angélica para bater, para criticar, para agredir, para condenar. Esse nome Babilônia é o preferido de algumas pessoas, porque todo mundo entra na categoria de Babilônia se não crê como ele crê ou não concorda como ela concorda. Essa parece uma mensagem muito curta. Um versinho só, as outras têm mais. A primeira tem 2 e a terceira tem mais.
parece que ela não tem uma relevância tão grande. Deixa eu dizer para você uma coisa, além de não ser uma mensagem negativa e de condenação, apesar que a condenação está aqui, ela é uma mensagem de esperança. Ela tem só um verso aqui, mas essa mensagem ela é ampliada, ela é aberta no capítulo 18 do mesmo livro do Apocalipse. Se você olhar para lá, dá uma olhadinha. Capítulo 18, versos 1, 2 e 4. Olha o que a Bíblia diz. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e aqui muda a história. E a terra se iluminou com a sua glória. Então ele exclamou com potente voz, dizendo o quê? Não lembra você? Capítulo 14, verso 8. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou, e aí continua, e aí vai para o verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os flagelos dela não caiam sobre vocês. Sabe o que João está dizendo aqui? A segunda mensagem angélica é uma mensagem de esperança, porque ela é uma mensagem de missão. É para olhar para a Babilônia com olhar redentivo. É para olhar para a Babilônia entendendo que dentro dela existem pessoas fiéis que o Senhor ainda não trouxe para o meio do seu povo e que Ele está esperando o momento adequado e os mensageiros equilibrados para irem lá alcançarem os corações sinceros. Não é só para olhar para a Babilônia e ficar preso em Babilônia, é para olhar o que é que o Senhor ainda tem lá e ir buscar os filhos que estão lá. Por isso a Bíblia diz, saiam dela, povo meu, venham viver com aqueles que estão em jornada para a terra prometida. Esse é um chamado para a missão. Você pode dizer, claro, o juízo está aqui. Está. Mas vou dizer uma coisa para vocês. A mensagem adventista do sétimo dia não é uma mensagem de juízo. É uma mensagem de salvação. O juízo é parte da mensagem de salvação, mas não é o começo da mensagem de salvação. Nós não estamos pregando o juízo. Jesus não morreu pelo juízo. Jesus morreu para salvar e nós estamos aqui para pregar uma mensagem que ofereça salvação às pessoas agora. Aqueles que não aceitarem a salvação oferecida, o Senhor já antecipa o que vai acontecer com eles. Mas Ele nunca me pediu para pregar a consequência. Ele pediu para pregar a causa. E a causa é, arrependam-se, saiam dela meu povo, venham viver com os filhos de Deus. Se você não aceitar, a Bíblia está dizendo, coisas piores virão. Fique fora disso. A terceira mensagem angélica, versos 9, 10, 11 e 12. Eu queria ler só o verso 9 e o verso 12. A Bíblia diz assim, seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na mão ou na testa, e aí continua, depois o verso 12, aqui está a perseverança ou a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? E tem a fé em Jesus. O destaque, a ênfase aqui da terceira mensagem é o remanescente. O remanescente ele é introduzido, ele é apresentado. Quem é esse povo? Para onde devem vir aqueles que saem de Babilônia? Quem é esse povo que vai resgatar as mensagens que estão esquecidas? Ele é introduzido, ele é apresentado no verso 12 do capítulo 14. A Bíblia é clara, aqui estão eles, os santos, o remanescente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E então você conclui com o preparo do remanescente para a volta de Jesus e para o encontro com Ele. Essa é a última mensagem da Bíblia, o último livro da Bíblia, para a última igreja da Bíblia, com a última mensagem para este mundo. Preparem-se porque Jesus está voltando. Vamos resgatar as mensagens esquecidas. Vamos pregá-las com amor e com respeito. Vamos pregá-las uma mensagem que tem uma moldura de esperança ao coração das pessoas. Vamos buscar aqueles que ainda não são parte do povo de Deus, porque o remanescente foi chamado para preparar este mundo com a última mensagem para a volta de Jesus. Mas eu queria terminar mostrando para vocês uma coisa interessante nessas três mensagens angélicas. E existe uma conexão aqui. Quando você lê a primeira mensagem, quando você lê a terceira mensagem, elas criam um link, uma conexão.
Olha só, a primeira mensagem a gente vê no verso 7, segunda parte da mensagem, da primeira mensagem angélica. Diz assim a Bíblia, dizendo com... O que diz na sua Bíblia? Tem várias traduções diferentes, grande voz, alta voz, voz forte. A minha fala voz forte, dizendo com voz forte. Aí na segunda mensagem não aparece essa expressão. Mas quando chega na terceira, verso 9, seguiu-se a estes outro anjo, dizendo o quê? Dizendo com voz forte. Sabe o que a Bíblia mostra para a gente? Essa última mensagem ao mundo começou de maneira forte e precisa terminar de maneira o quê? De maneira forte também. Não é só para o começo. Quando a gente olha para metade do século XIX, quando um grupo começou a resgatar mensagens que estavam esquecidas, e todas elas apontando para a volta de Jesus, esse grupo chamado de mileritas, aqueles que começaram a preparar esse mundo para a volta de Jesus, eles pregaram com voz forte, eles colocaram o que tinham, a vida, os negócios, a família, a reputação, a influência, eles venderam tudo, eles não tinham dia nem hora, a vida deles era para a volta de Jesus. Agora, vem a terceira mensagem, e ela está em nossas mãos. E Ellen White fala, ela é muito clara nisso, a última mensagem, o clamor do terceiro anjo, será ainda mais forte do que foi o clamor do primeiro anjo. E eu fico esperando por esse dia, e fazendo o que eu posso, mas eu sou pequeno perto disso, e nem é minha obra, isso é obra do Espírito Santo, mas o que eu posso fazer para ser parte do movimento? Porque a gente espera que Cristo volte logo. Mas para que Ele volte logo, é preciso pregar com voz forte. E sabe o que voz forte significa na mensagem do terceiro anjo? Uma palavrinha que eu gosto. Ela não é bíblica. Aliás, ela está na Bíblia, mas é uma palavra popular. É a palavra ousadia. Boldness. Ousadia. Isso é o que significa voz forte na pregação do terceiro anjo. É fazer o que nunca foi feito. É acreditar que é possível pelo poder do Espírito Santo e pelas promessas proféticas de Deus. É pensar em ousadia. É pensar em ousadia no alcance da mensagem. A gente pode levar essa mensagem ao estado de Maryland. A gente pode levar essa mensagem aos Estados Unidos, e a gente pode ir para Guiné-Bissau, ajudar essa mensagem a chegar a Guiné-Bissau, porque é ousadia no alcance da mensagem. A primeira mensagem fala isso, é para levar toda nação, tribo, língua e povo. Não é para dizer assim, cada um cuida do seu pedaço e está resolvido. Não, é ação local e visão global. Eu estou trabalhando aqui. Eu quero alcançar minha comunidade, tragam os seus amigos, vamos fazer o que a gente puder na nossa área, mas o que mais a gente pode fazer para pregar com voz forte, para ir além do primeiro alcance do nosso território? E é o que vocês estão fazendo em Guiné-Bissau. E não só em Guiné-Bissau, porque se amanhã houver uma outra oportunidade, vamos abraçar outra oportunidade, porque amigos, irmãos, o evangelho do reino tem que ser pregado em todo mundo. Jesus não vai voltar só para aqueles que já pregaram o evangelho do reino. E o resto? O Senhor está trabalhando. Essa semana eu recebi um missionário na minha sala. Tinha marcado um horário, foi lá. Eu conheço essa pessoa. Ele é missionário num país sem presença adventista. Oficialmente, eu não posso mencionar, é claro, o nome do país. Oficialmente, nós não estamos lá. Esse é um dos países na lista dos 23 países ainda não alcançados no mundo. Alcançados não quer dizer totalmente alcançados, mas onde nós não temos uma presença estabelecida da igreja. Essa pessoa foi lá e me disse: pastor, eu trabalho nesse país porque há 20 anos o governo autorizou a abertura de uma clínica médica adventista no país. Eles sabem que é da igreja adventista, mas como há muita carência e eles precisam de ajuda externa, foi aberta essa clínica e eles permitem que uma família de missionários entre para trabalhar nessa clínica. Agora estão permitindo 2 famílias. Sabem que são adventistas, é uma clínica respeitada na capital do país. Eles vêm, nós os atendemos muitas vezes de graça, às vezes cobramos alguma coisa para nos ajudar na manutenção. E nós estamos lá, com a minha família, eu estou lá cuidando dessa clínica agora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Cada sábado,
Nós temos 10 estrangeiros que se reúnem lá, todos nós somos adventistas. Não pense que não tem ninguém lá. Nós estamos lá. Essa semana foi um oficial do governo nos visitar, eles diziam, semana passada, né? Foi um oficial do governo nos visitar, viu toda a clínica e perguntou, onde vocês estão se reunindo como igreja? Eles já sabem da gente. Nunca fizeram nada, porque ele falou assim, vocês se reuniam antes aqui, mas eu não estou vendo nenhum lugar de culto aqui agora. Ou ele queria descobrir um pouco mais, ou ele já sabe e queria dar um sinal de que eles estão monitorando os nossos passos. Cada sábado tem 10 pessoas que se reúnem aqui. Deixa eu dizer o melhor não é esse. Num desses dias, conversando com alguém que nos encontrou por uma questão de trabalho, nós contratamos essa pessoa para alguma coisa. Essa pessoa disse, eu sei que vocês são adventistas. O nome da clínica envolve a palavra adventista. Falou assim, eu já estudei a Bíblia com os adventistas quando morei num outro país fora daqui. Mas não me deixaram batizar. E por que não deixaram batizar? Porque tinha esse problema específico aqui. E porque eu não concordei com isso, não me deixaram batizar. Mas nós não temos esse problema, então você deve ter sido uma outra denominação. Não era adventista. Quantos adventistas tem? Pessoal, tem adventistas com adventistas X, adventistas Y, tem uns grupos aí que se consideram adventistas, mas eles não são a igreja adventista, são movimentos que saíram do meio do adventismo. E quando começaram a conversar, descobriram que um desses movimentos foi quem deu estudo bíblico para essa pessoa. E por causa de um detalhe, que esse grupo crê, e ele não crê dessa maneira, não foi batizado, voltou para o seu país. E ele dizia, eu tenho uma igreja com 24 pessoas que eu lidero, todos guardamos o sábado. Cremos no que vocês creem, mas eu não creio nesse ponto aqui. E eles falam, mas esse ponto não é um ponto de fé, nem de salvação e nem bíblico para nós. O que impede vocês se tornarem adventistas do sétimo dia? Eu queria estudar um pouco melhor a Bíblia. E eles começaram a estudar. E ele me disse, pastor, mês passado, a liderança da nossa união, porque é união num outro país, que representa este país também, eles foram lá e já batizaram os primeiros 8. Agora vão vir mais 4. E os 24 já se reúnem numa casinha que nós emprestamos para eles. São todos nacionais, todos locais. Nós temos agora 2 grupos, o de estrangeiros, por questões culturais, se reúnem separados, o grupo de estrangeiros, esse grupinho aqui, já são 24 pessoas, uma igreja inteira que está vindo para adorar conosco, num país onde nós não temos nenhum adventista. Só para mostrar para você que enquanto nós estamos aqui nos debatendo, o Senhor está dizendo a mensagem vai alcançar o mundo. Ou você vai para Guiné-Bissau ajudar lá, ou eu vou mandar alguém, mas eu estou te dando o privilégio de ir. Ou você olha para o mundo e para os desafios que nós temos e contribui com as suas ofertas, e contribui com as suas orações, e contribui com os seus projetos missionários, ou eu vou enviar outra pessoa, sabe o que vai acontecer? A mensagem vai ser pregada de qualquer maneira, você vai perder a oportunidade. É ou não é, Jaime? É ou não é uma oportunidade? É um presente que Deus nos dá. Qual é o sacrifício que a gente faz? É grande, mas a alegria é muito maior do que o sacrifício. Deus fala, alguém vai, a obra vai acontecer, mas eu quero dar o privilégio a você de participar nisso. A palavra da terceira mensagem angélica é ousadia, ousadia no alcance, ousadia no investimento para a missão. Eu tenho aprendido uma coisa nos últimos anos que para mim tem martelado na minha mente. Sabem o que é? O dinheiro segue a missão, nunca o contrário. Você entendeu? O dinheiro segue a missão, nunca o contrário. Na cabeça de alguns, a missão segue o dinheiro. E o Senhor fala, não, isso não é um movimento de fé. Movimento de fé é onde o dinheiro segue a missão. A missão está lá, vá e cumpra, e eu vou enviar os meios. Se você não tem essa fé, você faz o contrário. É primeiro o dinheiro, e quando tivermos os recursos, aí nós vamos entrar na missão. E o Senhor fala, isso não é fé. Esse tipo de atitude eu não posso abençoar. Você está esperando os meios para depois ir? Você está esperando que eu abra o mar para depois colocar o pé? Por favor, coloque o pé e o mar vai se abrir. É o dinheiro que segue a missão, não é a missão que segue o dinheiro. Por isso, ousadia é parte da visão da mensagem do terceiro anjo. É ousadia no investimento, é ousadia nas iniciativas, é fazer o que ninguém fez. Me permitam contar uma história, eu já nem sei que horas eu tenho que terminar, porque eu estou falando aqui livremente, e de repente já passou da hora. Você não me falou hora de propósito?
Isso pode ser um risco para vocês, hein, gente? E é culpa do pastor local, não é minha não. Marco, tá perdoado, e eu também, né? Esses dias eu visitei um lugar e fiquei impressionado com o que eu vi ali. Eu já conhecia esse lugar, tinha estado lá uma única vez antes. E quando eu cheguei lá, um indivíduo me perguntou assim: você quer fazer uma visita à minha casa? Eu queria mostrar a nossa nova igreja. Eu não podia, não tinha condições pelos compromissos, eu não fui. Então eu vou contar para você o que acontece com a nossa igreja. Aqui na nossa cidade tem um bairro que é um bairro de classe alta e que ninguém consegue entrar nesse bairro. Eles não permitem fazer igreja, tem todo um conjunto de regras ali e a gente não consegue entrar lá. Nós tentamos achar um lugar para abrir uma igreja, porque eu sou membro da Igreja Central, e a Igreja Central entendeu que tínhamos que abrir uma filial lá. Ninguém nos autorizou, nada. Aí eu pensei, sabe o quê? Nós vamos abrir essa igreja de qualquer jeito. Se eles não permitem abrir uma igreja, eles não podem me proibir de comprar uma casa e morar no bairro, e eu faço o que eu quero com a minha casa. Resultado, ele vendeu o apartamento dele e comprou uma casa no bairro, com um terreno mais ou menos grande, e disse: essa vai ser a minha casa, também a igreja. Por que não? Esse povo não faz festa sábado à noite, um monte de carros parar na frente e ficam em festa até tarde. Por que eu não posso trazer o povo quarta-feira à noite para entrar na minha casa e participar de um programa especial? Por que não no sábado de manhã? E ele fez. E ele disse assim: pastor, começamos a igreja na minha casa. A sala é o templo, os quartos dos meus filhos são os departamentos infantis e a cozinha é o lugar do potluck, de junta comida. Isso já está me custando o meu casamento, porque a situação está ficando crítica. Todo sábado arrasta tudo para lá, para cá, colocam as cadeiras, o povo vem. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós já temos um pastor lá, nós já somos sede de distrito e o segundo dízimo do campo, na minha casa, E nós decidimos agora que nós vamos construir uma igreja. Qual foi a minha pergunta para ele lá automaticamente? E como que vocês vão construir uma igreja se eles não permitem construir igreja no bairro? Eu disse: mas quem disse que nós vamos construir uma igreja? Nós vamos construir uma casa de oração para todos os povos, não é assim que a Bíblia fala? A gente vai fazer uma casa, igualzinho uma casa, com muro alto, portão, fachada, sala. O projeto vai ser aprovado como uma casa. E ela vai ser uma casa, alguém vai morar lá no fundo para cuidar. Só que essa casa, nós vamos adorar todos os sábados. Um tempinho depois eu recebi as fotos da inauguração da casa. Eles estão lá. Não sei como eles estão se virando com a vizinhança, mas eles estão lá. A casa está lá. Está cheia de gente. E eu fiquei pensando: ousadia. Essa é a mensagem do terceiro anjo. É olhar e dizer assim: tem barreira? Pode ter barreira para vocês, mas não para Deus. É difícil? Bom, pode ser difícil para nós, mas não é para Deus. Nós vamos entrar pela graça do Senhor e Ele vai abrir as portas. É voz forte, é ousadia nas iniciativas que nós temos. E é ousadia também na confiança de que Deus vai cuidar de tudo. Quando você tem ousadia na direção de Deus, claro, você é responsável, você é cuidadoso, mas você dá o passo, põe o pé e sabe que o Senhor vai abrir o mar. É ousadia na fé. Você sabe que existem 3 tipos de fé: a fé com evidências, a fé sem evidências e a fé contra as evidências. E Deus pede para você chegar no último nível. Esse é o nível da ousadia. A fé com evidência é aquela que Deus diz vai, e você vê o caminho limpinho na sua frente, você só avança e vai. A fé sem evidências é quando Deus fala: vai, mas o mato toma conta do caminho, você não sabe como que eu vou fazer para ir. Não tem caminho, Ele está me mandando avançar, mas eu não sei exatamente por onde ir. Vá e confie em mim. Não tem evidências, mas tem a minha palavra. O pior é quando Ele chama para uma fé sem evidências. E Ele fala: vai, só que o último que foi, uma onça pulou no meio da pessoa, no meio do mato, e atacou alguém, e essa pessoa morreu ali. Ele agora está dizendo para você: vai. Não tem evidência nenhuma de que Ele vai cuidar de você, muito pelo contrário, as evidências que existem dizem que no meio desse mato tem onças, tem leões, tem animais ferozes, e Ele está dizendo: vai. Isso é ousadia da terceira mensagem angélica. Não é avançar com uma fé que tem evidências, essa é fácil, todos nós devemos estar com ela. Não é avançar com uma fé sem evidências, que já é mais desafiadora. É avançar com uma fé que vai contra qualquer evidência, mas o Senhor está dizendo: vá e anuncie com alta voz, porque eu estarei com você. A pergunta que eu tenho para vocês nessa manhã: estamos nós dispostos
a pregar a mensagem do terceiro anjo com ousadia e com voz forte. Quando eu vejo o movimento que vocês têm em Guiné-Bissau, eu vejo que essa igreja tem ousadia. E deve ter cada vez mais. Quando eu vejo o pastor Marco vir aqui para falar que falta $5.000 apenas para completar e que eles vão sair com o dinheiro na mão, isso é porque nós temos ousadia, nós vamos avançar e Deus vai enviar. Ele já tem esse recurso, falta apenas chegar para nós. E talvez esse recurso seja na mão de alguém que está sentado hoje aqui dentro, que talvez até o final do culto vai dizer: eu entendi que essa é a minha ousadia, eu não posso ir, eu não consigo pregar, mas eu posso fazer com que outros vão. Talvez seja a sua ousadia. Eu vejo que essa igreja tem ousadia. Por favor, sejam cada vez mais ousados no cumprimento da missão, porque o Senhor tem um chamado para nós. E o chamado não é apenas para vir adorar cada sábado. Nós entramos para adorar, mas nós saímos para salvar em nome do Senhor. E essa saída tem que ser uma saída ousada. Eu espero que o Senhor continue usando essa igreja cada vez mais. E cada um de vocês, para sermos parte desse movimento do terceiro anjo, que está disposto a pregar em alta voz, ou com voz forte, ou com ousadia, para ver Cristo voltando em breve, porque esse não é o nosso lugar. E nós esperamos voltar logo para casa. A pergunta final é: o Senhor pode contar com você? Um amém. Maravilha. Começamos bem. Sempre começa com um. O Senhor pode contar com você? Agora o coral está mais bonito. Que Deus nos abençoe e nos ajude, cada um do seu jeito. Para você pregar em alta voz pode ser uma ajuda financeira. Para os outros pregarem em alta voz pode ser Guiné-Bissau. Para outros pode ser os colegas que trabalham na sua empresa e todos os dias saindo juntos. Essa é a sua alta voz. Para outros são os seus vizinhos. Cada um tem a sua voz forte, cada um tem a sua ousadia. Mas que o Senhor nos mantenha focados na missão, com a ousadia daqueles que realmente creem que Jesus está voltando e pelo poder do Espírito Santo querem fazer o melhor para que isso aconteça. Vamos orar. Pai querido, como nós te agradecemos pela oportunidade que temos de entender a Bíblia e de ver o chamado que o Senhor tem para cada um de nós nas páginas sagradas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos convidares para fazer parte deste momento profético, desse momento da história da humanidade. E ajuda-nos a entender a responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. A responsabilidade de, pelo poder do Espírito Santo, apenas pelo poder do Espírito Santo, nos levantarmos com voz forte, com ousadia, e anunciarmos a esse mundo uma mensagem de esperança, de que Cristo está voltando em breve. Dá-nos essa ousadia. Abre portas, abre o mar, abre corações. Aqui em Guiné-Bissau ou em qualquer outro lugar do mundo, nós nos colocamos em tuas mãos. Nós nos fazemos disponíveis de acordo com os dons que o Senhor nos deu. Usa-nos e permanece com esta igreja, com o pastor Marco, com os líderes e com cada membro. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom ter você adorando conosco hoje. Eu creio que não foi por um acaso que você esteve aqui, mas porque Deus tem um plano especial para a sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, não pare por aqui. Assista a outros cultos em nosso canal do YouTube e compartilhe este conteúdo com alguém que você ama. E lembre-se, na próxima semana estaremos juntos novamente com uma nova mensagem da Palavra de Deus. Esperamos você. Até lá, que a graça de Jesus esteja no seu coração e com a sua família. Esta é a Capital Brazilian, uma igreja adventista do sétimo dia, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus.